Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o calvinismo, eu vou falar sobre isso no futuro, vinculado ao nome dele, um termo que ele detestou, que foi cunhado por um luterano, que estava irritado com a influência dos reformados numa parte da Alemanha, em particular na cidade de Heidelberg. Então, eles cunham, esses calvinistas estão vindo para cá influenciar o território alemão. Então, por conta de disputas políticas com luteranos, foi que esse termo foi cunhado. É um termo que Calvino detestou, embora esteja vinculado ao nome dele. Mas o calvinismo não é uma doutrina sobre a predestinação. O calvinismo é um sistema, é uma leitura da vida, com base na criação, queda e redenção, tem aspectos da política, da economia, das artes, da ciência e, obviamente, a partir de uma teologia bíblica considerada ou chamada, historicamente, de reformada. Mas antes, sei que devo ir a São Vicente, cuidar das intrigas e das ofensas dos aliados de Calvino e Lutero. Os protestantes franceses, juntos com os tamoios, usam de mentiras e heresias para destruir a nossa fé. Eu me chamo Pedro de la Cruz e sou castelhano. Mas muito prazer. Sempre ouvi falar no senhor como homem de bem e empenhado em defender a nossa religião. É justamente esse empenho que me trouxe aqui. O padre já deve ter ouvido falar de um tal de Jean de Paulet, que está morando nesses dias em São Vicente. Não só ouvi falar dele, como também há 2 anos recebi uma carta dele. Bastante estranha. Original, sem dúvida. Que me deixou assim, sem saber no que pensar. Se não houver que tome providências exatas para lhe fechar a boca, a heresia terá ocupado mais uma. Mas não foi ele que libertou o nosso povo de Bertioga? Sim, mas tinha sido expulso pelo almirante de Villers-Gagnon come boca inútil do forte de Coligny e queria se vingar dos franceses. Há quem diga também que ele, o almirante, tendo querido voltar à prática da Igreja Romana, caíram em desgraça aos olhos dos calvinistas. Seja como for, ele veio da Bahia com o Mendes Sá e lutou do nosso lado na Guanabara. Padre, homem diz e desdiz, faz e desfaz. É inteligente, hábil, oportunista. Anda propalando em São Vicente que vale tanta igreja de Roma como a de Lisboa e de Paris. Que vale tanto um bispo como o Papa, homem como os outros que o cercam, impuros e ávidos de dinheiro, que as bulas mentem, que as indulgências não passam de um ato de compra e venda, que toda a verdade está no Vangelo, só no Vangelo, e que, portanto, a nada valem as boas obras para a nossa salvação. Mas, assim, ele corre o risco de ser excomungado. Ele dá gargalhadas quando fala de anátemas e desconjuro de padres que não passam de homens como os outros e que o melhor que fariam era casar-se, deixar de patifarias, de confessar os ingênuos e obrigar o povo a jejuar e a não comer carne às sextas-feiras. Fala como os hereges. Para ele, Lutero e Calvino são homens superiores. E a reforma que já venceu na Alemanha, na França e na Inglaterra, não tardará a vencer em Castela e em Portugal. É isto que ele afirma.
Muitas pessoas vieram de várias partes onde estavam enfrentando perseguições, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, encontraram refúgio lá, treinamento, e voltaram para suas cidades, para suas nações, pregando o Evangelho. Curiosamente, o primeiro culto realizado nas Américas, a primeira vez que a ceia do Senhor foi celebrada nas Américas, foi aqui no Brasil. Calvino foi o primeiro a enviar missionários para o Brasil. Ele enviou 14 franceses huguenotes, como eram chamados, liderados por Pierre Richier e Guilherme Chartier. Eles vieram para o Brasil, convidados por Villegagnon, um francês que fundou aqui a França Antártida, no meados do século XVI, o Caim das Américas, porque ele traiu esses amigos franceses. Muitos deles foram expulsos e 5 deles executados, mortos e lançados na Baía de Guanabara. Inclusive tem no Forte Villegagnon um monumento aos mártires da Baía de Guanabara. Inclusive foi a primeira confissão de fé das Américas, a Confissão de Fé da Guanabara, um documento que muita gente desconhece. A mundana soberba entumece um coração orgulhoso. E a paixão violenta anuvia-lhe os olhos. E agora, José? Desculpe o atraso, Monsieur de Bollé. Há 2 anos recebi uma carta sua. E quem perdeu com isso? Eu? Teria sido apenas mais um sinal da costumeira desatenção, para não falar no desprezo que Vossa Reverendíssima costuma ter com tudo que não seja jesuíta. De tanto acreditar na infalibilidade do Papa, os senhores vão acabar se acreditando infalíveis. Nós queremos obedecer mais precisamente para compensar aqueles que nesses dias não querem saber mais de obediência. Como se obedecer ao Papa fosse uma coisa vergonhosa, uma inferioridade. E de tanto obedecer, os senhores vão acabar mandando. Até mesmo no Papa. Pelo que vejo, o senhor não tem grandes amores pelo Papa. Não. Quando um simples e mal informado irmão da vossa belicosa companhia manda no Papa, ou pelo menos pensa... Se fosse o caso, o Papa saberia colocá-lo no seu devido lugar. Não seria fácil, quando o próprio Papa não sabe se colocar no dele. O senhor insinua? Não. Eu afirmo que o Papa deve se submeter à Bíblia como única fonte de nossa fé, para que não se transforme num usurpador. Tudo mais não passa de invenção. O Papa é o vigário de Jesus Cristo, o sucessor de Pedro, o detentor das chaves. Ele pode ligar e desligar, e tudo que ele ligar será ligado no céu, e o que ele desligar será desligado. O senhor ergueu sobre ele uma igreja de pedra e as portas do inferno. Não me parece bíblica, nem de bom senso, a afirmação de que Deus tem entregue aos homens a salvação dos homens. E o senhor... A graça não pode depender dos homens. E o senhor, com sua doutrina, vem desfalcando a igreja de São Vicente. Desde que os senhores a vêm desprezando pela catequese dos índios,
ensinando catecismo na língua deles, misturando-se em suas crenças e superstições, atirando pérolas aos porcos. Não podemos chamar de porcos aqueles que o Papa declarou serem tão humanos quanto o senhor e eu. O povo tem um ditado e costuma prezá-lo: Mateus, primeiro os teus. O povo de São Vicente prefere os que se importam com ele. O senhor bem sabe por que a companhia escolheu os selvagens. Os jesuítas têm sede de poder, e poder bem humano, muito humano. Messias de Bolé, eu não admito que o senhor pretenda desonrar a companhia. Ela defende a honra concedida pelo amor de Deus aos homens, a todos os homens, ou seja, a possibilidade, por graça de Deus, colaborarem com Ele na salvação do mundo. E negando essa verdade, o senhor está atacando a honra da Virgem Mãe de Deus. Isso nós não iremos permitir. A consequência lógica, Messias de Bolé, sua doutrina é não querer admitir que Deus tenha querido que a salvação do mundo só fosse concebida quando Maria deu ao anjo o seu consentimento. Mas o irmão acaba de falar como o anticristo, ao afirmar que a salvação dos homens depende dos homens. A Bíblia inteira nos diz o contrário. O senhor, como serpente, pretende torcer a palavra de Deus e retirar de Maria a honra que lhe foi concedida por Deus. Desonrando a senhora, o senhor desonra a palavra de Deus, a igreja, a companhia, os índios e o Brasil. Sendo assim, o senhor não pode permanecer mais nesta cidade. Peço que se retire imediatamente. Vou pedir ao vigário que se oponha de todas as maneiras à divisão do rebanho. E mais, vou denunciar Messias de Bolé às justiças eclesiásticas. Faça, não se detenha. Tudo que fizermos em defesa da Virgem Mãe de Deus será muito pouco. Muito pouco. O senhor salvou a minha vida uma vez. Mas eu não acredito. Eu não acredito no que dizem o que estas mãos fizeram. Antônio. É que dizem por aí que o padre ajudou um carrasco a executar um herege condenado à forca pelo governador.
entregue aos meus cuidados para que o convertesse. Com a ajuda de Deus, eu consegui o adiamento da execução. Era um homem irado. Converteu-se. Carrasco zombava do homem. Então ordenei. Cumpra o seu dever. Oh. E aí então o padre julgou que poderia fazer a misericórdia divina. E podia? Não sei. Eu acho que pela lei não podia. Mas quando eu senti que ele estava perdendo a esperança, bem, seja como for, a igreja tem o poder de me perdoar. Quero te contar uma coisa, Antônio. Para salvar uma alma, eu seria capaz de ficar pendurado numa forca o resto da minha vida. Padre, o que sempre me impressionou com o senhor foi a sua tremenda fé. Antônio, o que me assusta é que sempre te ouvi dizer ao senhor: eu não te conhecia, a não ser de ouvir falar de ti. Mas agora meus olhos te viram. E eu retiro tudo que disse. E me arrependo sobre o pó e sobre a cinza. Olá! Se você é um crente como eu, é provável que no começo de sua conversão nunca tenha ouvido falar em João Calvino, ou Armínio, ou até mesmo Lutero. Afinal, nada disso é preciso para ser um cristão. Mas com o decorrer do tempo, do aprendizado e dos debates com outras linhas cristãs, é comum ouvir esses termos. Hoje vamos falar de uma seita que tem crescido bastante no meio evangélico: Calvinismo. Calvinismo, também conhecido como fé reformada ou reformados, é uma linha teológica baseada em crenças de João Calvino. Porém, eu não creio que a predestinação anula o poder de escolha do homem. A graça de Deus não substitui a responsabilidade do homem. A predestinação, ela é conforme a presciência de Deus. É por isso que eu digo que o calvinismo é tão nocivo. Porque o calvinismo, que é uma doutrina diabólica que penetrou na igreja cristã ao longo das eras, tem causado estragos grandiosos. E são coisas complicadas, difíceis, são apenas especulações filosóficas, mascaradas como cristianismo. É uma praga, é uma doença que se espalha como câncer. E as pessoas nem entendem, mas muitas vezes são contaminadas. Porque não precisa entender, é só pegar como um resfriado, como uma gripe. Passa, é uma coisa que a pessoa pega. Ou seja, a santidade plena que forma o ser de Deus. Porque estamos corrompidos. Totalmente? Não. Parcialmente. Eu não consigo defender, como assembleiano, aquilo que o pessoal defende, que o homem foi totalmente corrompido. Eu entendo que o homem foi parcialmente corrompido. Aí vem a questão de Pelágio. Pelágio tinha as coisas ruins? Tinha. Mas ele tinha algumas coisas que eu defendo. O calvinismo é um equívoco, uma heresia. Ele não pode ser enquadrado dentro da Bíblia. Ele não pode ser qualificado como uma atividade cristã antes de Santo Agostinho. Não é nada lógico que Deus não ame uma pessoa. Não é nada lógico que Deus ame mais uma pessoa do que ama outra pessoa. Isso não é impor uma noção humana sobre Deus.
Isso é simplesmente compreender que o Deus que criou a gente e que o Deus que criou o universo e que inclusive nos permite, né, experimentar o amor a Ele e uns aos outros, ou seja, o Deus que é amor e cuja lei é amor e tudo mais, não poderia ser jamais esse Deus imundo do calvinismo. Então essa doutrina que coloca a sua salvação em risco, ou seja, a doutrina que interfere na soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação, é o entendimento do âmbito salvífico. Então, essa doutrina que pode fazer com que você perca a salvação, ela não é simplesmente algo que diverge dentro da teologia, ela não é apenas uma heresia. Ela é uma doutrina diabólica. No Islã não existe contradição entre destino e livre-arbítrio, pois o ser humano só será julgado em relação às situações que têm o poder de escolha. As demais situações que fogem ao seu controle servem somente como um teste para que Deus saiba como o ser humano irá aplicar esse livre-arbítrio em relação às adversidades e às dádivas por ele proporcionadas, se será agradecido e paciente ou se revoltará contra os desígnios de Deus. Além de que, Deus possui pré-conhecimento de todas as escolhas que esse ser humano tomará em sua vida. Também rejeita essa visão, pois ela implica que Deus não poderá ser seletivo quanto ao que ele deseja saber, mas deverá saber de absolutamente tudo o que acontecerá sem poder influenciar os eventos. Então você talvez se pergunte, qual é a visão da Organização de Jeová a respeito desse tema tão interessante? A Organização de Jeová não possui uma dissertação explícita sobre esse assunto, tampouco usa nomenclaturas. Porém, as explicações sobre esse assunto da organização não são compatíveis nem com o calvinismo e muito menos com o arminianismo. A dissertação que eu vou fazer aqui sobre esse assunto é baseada no livro Raciocínios sob o tópico Destino. Ali a explicação da associação é de que Jeová pode prever o futuro com base no conhecimento que ele tem das suas criaturas e daqueles seres, das pessoas que já existem. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do livre-arbítrio, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Vida só há em Deus. Não existe outra fonte de vida no universo. Então, se alguém não quer viver em Deus, ele simplesmente está optando por não mais viver, não mais existir. Esse é o ponto. A questão proposta pelos não religiosos de que Deus pudesse deixar os que o rejeitaram viver em paz, simplesmente é um falso dilema. Não tem como. Em casos de vida e morte, só há duas opções, não três. Vida ou morte, Deus ou não Deus. Essa é a única escolha. E agora você já sabe. Eu escolhi a vida. Eu escolhi a Deus. Espero que você também faça o mesmo. O problema da predestinação, né? Aquela coisa, olha, não tem jeito. Uns vão ser salvos, uns vão ser condenados, não tem o que fazer, Deus não pode mudar essa história porque já tem o seu destino, a sua predestinação. Isso foi condenado pela igreja. Né? Ao contrário, por exemplo, de como o padre Guido disse, recorrendo a Santo Agostinho, né, que inclusive é conhecido como doutor da graça, né, que a gente pode recorrer à graça de Deus. Não somos dignos, mas a graça de Deus pode nos levar então à salvação, ao amadurecimento, ao crescimento e tudo mais.